aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando mais uma edição de Argentina Traduzida com Ramiro Cajano Blanco, lá de São Paulo. Hoje, vamos tentar entender um pouco o motivo que o senhor presidente da Argentina esteve no Brasil, na participação do G20, e qual seria realmente as suas verdadeiras intenções da sua participação, da sua presença aqui, mas também algo relacionado ao trumpismo, ao presidente Trump, que agora vai ser, né, o novo presidente dos Estados Unidos. A gente vai tentar entender com o Ramiro um pouco disso aí, e depois disso, feito esse trabalho todo aí de entendimento, vamos tentar entender outra coisa que seria as diferenças e semelhanças entre a direita do Milei e a direita do Trump. Boa noite, Ramiro, tudo bom? Oi, tudo bom, Christian? Cara, como é que está essa situação aí do... Vamos entender um pouco. Milei no G20. Qual é a importância do Milei como representante do poder, representante, chefe de Estado da Argentina e a sua importância dele aqui no Brasil? Bom, antes de vir para o Brasil, ele foi para os Estados Unidos, né? Esteve na festa que fez o Trump lá em Mar-a-Lago e fez um pouquinho um papel de clown, né? Um papel de bufão, um papel de bobo da corte, né? Porque ele quis dar um discurso lá mostrando para os gringos o que é o capitalismo, né? E aí cortaram o microfone dele. Mas ele não vai pensar que ele ficou intimidado, né? Ele saiu dançando lá como se fosse uma superstar. Por isso eu digo que fez um papel de bobo da corte, porque os gringos ficaram encantados com ele, né? Ficavam gravando com o celular e tudo mais. E aí parece que foi receber as instruções para vir para o Brasil, né? Porque em lugar de fazer a agenda da Argentina, de fazer reuniões bilaterais para a Argentina, ele foi lá para tumultuar e fazer o negócio do Trump mesmo, né? Que também não é muito diferente do negócio do Biden, mas foi basicamente fazer isso, foi tumultuar, foi tratar de emplacar a agenda do Zelensky, que saiu bem tímida, que era contra o que estava pensando o anfitrião, que era o Lula, né? O Brasil era o país anfitrião, sabe que a agenda é feita pelo país anfitrião. E junto com países como com Biden, por exemplo, e com países como França, que estão muito, mas muito engajados na ajuda à Ucrânia, estava a Rússia, estava Lavrov, né? Nada mais, nada menos. Estava a Índia, estava a China, que tem uma posição um pouco mais distante desse conflito, que vem a questão de uma posição assim, digamos, é um conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Queremos a paz, mas a gente não vai se intrometer nisso. E a diferença do que foi o Milei, que participou também foi em dissidência, né? Mas participou na agenda pró-Israel, né? Que saiu uma coisa Sim, saiu uma coisa negociada, porque a diplomacia brasileira e o papel de Lula foi realmente muito, mas muito ativo e com muita expertise, que conseguiu que saísse uma coisa falando a favor da paz. Não certo. condenando nem um nem outro, mas sim um apelo para a paz, que acho que é o que todo mundo realmente quer, que quer paz, né? E o Milei veio a fazer isso. Depois teve uma reunião com Xi Jinping, que não se sabe muito bem o que foi, porque não transcendeu nada. Uma briga homérica com Petro por questões, Hum, digamos, importantes, não? Porque Petro falava, você fala da liberdade, você fala desse libertarianismo que você tem, que o homem se faz sozinho, que o capitalismo, que a vontade individual é o que faz o progresso do mundo, e o progresso do mundo faz o caráter do homem que é social. O homem se associou para chegar onde que estamos. E não foi. Bom, aí o Milei ficou louco, doido, começou a agredir pessoalmente o Petro. Essas gravações foram retiradas, porque foi uma vergonha. Diz que, mas o Petro depois ele disponibilizou. Vamos disponibilizar na página da Argentina Traduzida para. Pois é, eu acho que assim, a gente merece também ter o direito de ver essas imagens, né? Então, vamos E ver se a a, gente tem uma exclusiva aqui da Argentina Traduzida. o rosto dos outros que estavam participando, dos outros mandatários que estavam participando, era uma coisa de incredulidade absoluta. Quem que é que está aqui? Mas ele veio fazer a agenda do Trump.
A política dele, a política econômica dele é isso. É a política econômica do país imperial. Por isso a gente fala das diferenças, porque tem coisas que são parecidas, né? Por exemplo, agora você vê que tem assim, um empoderamento de certos setores da direita nos Estados Unidos, associado às armas, que saem para agredir pessoas progressistas. A mesma coisa está acontecendo na Argentina. Imagens de um grupo chamado As Forças do Céu, las Fuerzas del Cielo, que supostamente invoca Milei, né? Ah, me protegem as forças do céu. Né? Ah, mentira. Não acredito. Ele vai para esse lado místico, né? E agora Não, pelo criaram. menos eu acho que ainda não chegaram ao ponto de estarem rezando para pneus, não, né? Pneumáticos, não. Olha, não dá ideia, não dá ideia. Ah, tá bom, tá bom. É, mas fizeram agora, semana passada, uma agrupação fez uma reunião criando uma nova força de choque, uma guarda pretoriana, segundo eles, Uhum. muito nos estilos estéticos do fascismo italiano, né? Essas coisas são bem parecidas. O pessoal da direita na Argentina, os que estão em contra dos direitos do LGTBI, mais que e tudo isso e tudo mais, os que estão em contra do empoderamento das mulheres, os que estão tudo que seja Hum. igualdade, estão empoderados na Argentina. É a mesma coisa que nos Estados Unidos. Mas no essencial, que é a economia, aí que vemos que o capitalismo não é a mesma coisa. Aí é que a gente vê a diferença, né? Dos, Aí que dos contrapontos entre Argentina e Estados Unidos, nessa diferença, essa desproporção, né? Nessa situação que a Argentina e que outros países periféricos se encontram em relação aos Estados Unidos. teve um grupo na Argentina que fez uma comparação do discurso em matéria econômica do Trump e do Milley. E são diametralmente opostos, porque a questão básica é o que que a gente faz? Vai proteger as nossas indústrias, a nossa produção, ou a gente vai abrir as portas para importação, como diz o manualzinho do neoliberalismo? Não é deste neoliberalismo, do neoliberalismo de sempre, sabe? Lá, Uhum. desde, desde o Império Britânico que vem com a mesma coisa. Eles protegeram a sua indústria, eles cresceram industrialmente e depois vendem para todo mundo que não pode proteger. Então, o Milei falava que não, que se ele for eleito, os empresários argentinos iam ter que entrar na disciplina, produzir mais e mais barato e com melhor qualidade para concorrer com os produtos importados. E Hum. enquanto que o Trump disse exatamente o contrário, nós vamos a proteger nosso mercado, nossa indústria, nossos trabalhadores e vamos colocar taxas em todo que for produto importado. Vamos começar com a China, vamos colocar taxas também agora. Esta semana teve uma discussão muito interessante com Cláudia Sheinbaum, que é a presidente eleita do México, exatamente por causa disso. Eles estão numa espécie de Mercosul deles, né? Que primeiramente se chamava NAFTA, né? Sim, sim. Bom, é um livre mercado e funciona muito bem, tá? Tá ao ponto que o México hoje é o principal parceiro dos Estados Unidos. E Trump disse que ia colocar que não ia vender mais nenhum carro mexicano nos Estados Unidos, que ia taxar com Ah, 100%, um monte de coisa. é Bom, bem demagógico isso, né? Não sei se isso vai acontecer na prática, não. exatamente o contrário que fez o Macri entre 2019, entre 2015 e 2019, ao contrário do que fez o Cavallo, que foi desde 90 até 2001, contrário ao que fez Martínez Dios desde 1976, 1981, ao contrário ao que fez Kirchner Bacena na ditadura, ele foi de 68 a 72, e que deu tudo errado, que deu tudo errado. Em um primeiro momento você consegue, assim, um verãozinho, né, Uhum. financeiro, como está acontecendo agora. Agora, por exemplo, a bolsa o índice Merval, que é a bolsa da Argentina, que é como se fosse o Ibovespa aqui, né, o índice da bolsa, Uhum. no último mês subiu 19%, que não está mal. O risco país caiu muito, caiu, está por 600 e pouco, coisa que estava muito bom. Isso significa que se a Argentina quiser se endividar, vai pagar menos juros. As ações de algumas empresas energéticas nos Estados Unidos estão subindo. O governo está conseguindo vender alguns títulos, né? Entraram 20 bilhões de dólares, porque ele fez uma flexibilização dos capitais de argentinos que estão fora para repatriá-los, não importa o Aham, origem, não aham, aham. perguntamos nada. Sabe? Se vem do tráfico de armas, se vem da drogas, não importa de onde que vem.
se foi sonegação, venham para cá que vamos lavar todo esse dinheiro legalmente. Mas a que custo é esse verão? Aí está. Não quero ir com dados históricos, mas o verão, na época que tinha ainda joias da família para vender, que era a época do menemismo, nos anos 90, conseguiu 10 anos se manter. E acabou na pior crise social da Argentina de todos os tempos. Uma Hum, dissolução social, que foi o 2001, que o povo saía na rua falando que vão embora todos, que nenhum deles presta. E batendo na porta dos bancos que tinham roubado todas as poupanças dos argentinos. 2018, quando foi a crise do Macri, já tinham fechado 30 mil comércios só em Buenos Aires. E só na muitas capital, empresas, só na na grande capital, capital. Tá. exatamente. E muitas empresas tinham quebrado. E no que vai agora, destes 11 meses de governo, o caminho é exatamente o mesmo. Você anda por Buenos Aires, vazio, tudo vazio. Supermercados vazios. Já fecharam mais de 4 mil fábricas de microempresas na Argentina. Ou seja, E, mercados, restaurantes, bares, tudo, né? Tudo que está gira em volta disso. Uhum. exatamente. E a inflação supostamente não está subindo tanto, supostamente, mas são cifras que ainda são astronômicas, né? Estamos falando de 2,87% ao mês, que foi o mês de outubro, que eles estão comemorando porque diz que agora não sobe tanto, porque subia 4%. Isto é quase ao mesmo tempo que subia a inflação quando a economia estava crescendo, como produto do crescimento da economia. Só que agora vai ocorrer o que se chama a estanflação, que é Hum. estancamento econômico com inflação. Esse é um fenômeno muito triste, muito complicado. E ele faz isso. Agora a Argentina voltou, como na época do Macri, a importar produtos básicos. A gente está importando tomate. De exportar tomate a importar. São produtos, não há necessidade disso. Mas, no fundo, enquanto o Donald Trump cuida os Estados Unidos, cuida a economia, compra briga com a China, compra briga com a União Europeia, compra briga até com o seu principal parceiro, que é o México, este aqui abre gratuitamente, livremente, as alfândegas para todo mundo. Venha aqui, venha vender aqui, que depois vemos com que divisas vamos pagar essas importações. Né? Não aprendemos com os erros dos outros gestores, né, do passado, né? Você acaba de falando aí uma narrativa de vários outros, né, economistas, presidentes, e parece que a gente não aprende, né? Na verdade, se formos para falar a verdade, isto já vem desde 1776, quando se cria, quando a Argentina nem era Argentina, nas Províncias Unidas, e era um vice-reino da Espanha, que se cria o consulado, né? Que já falava, olha, melhor do que exportar couro é exportar sapato. Ah, então, pelo amor de Desde Deus. aquela época, viu? É. Que vem a discussão, mas ainda a gente parece que não aprendeu, não, Cristian? E assim, você acaba falando assim, todo esse trajeto do nosso programa de hoje, é que você fala de uma coisa que lembrou-me, não tem como fazer essas referências ao nosso anterior presidente, que também vivia fazendo viagens para os Estados Unidos ou para países, pronto, lá das Arábias. Mas assim, engraçado como que ele só fazia viagem para os Estados Unidos para poder fazer, justamente prestar a vassalagem dessa agenda toda, né? E para arrematar, para a gente fechar, Milei no G20. Vou voltar para o Milei no G20. Ele vem com uma pasta na mão, aquele sorriso amarelo para o Lula, mas o que, que não saiu do jeito que ele queria? A luta pela fome mundial, que ele não Aham, queria assinar, que era uma isso pauta que estava sendo levada adiante pelo Lula, porque isso era uma hum, pauta dele mesmo, e teve, e outra era para a proteção do meio ambiente, porque ele fala que isso é a agenda woke, que nunca assinaria nada ah, relacionado com ah, isso. tá. Então, está sendo mais para o bufão, né? Para o bufão, para o bobo da corte, do que para o grande estadista que pensa na Argentina. Tempos melhores virão. Vamos olhar aí para o Uruguai, e eu acho que alguma coisa tá para mudar aí nessa direção aí dos ventos, né? Esperemos que sim. É isso. Então, bom, pessoal, é isso que a gente tem para comentar essa semana. E Ramiro vai trazer mais coisas aí semana que vem, com certeza. Novidades, espero que sejam notícias
melhores que essa semana. Valeu, Ramiro. Obrigadão. Abraço. Até a Tchau, próxima. tchau, pessoal. Um abraço.